Saudações rubro-negras, um grande abraço a todos vocês, meus amigos, a toda essa nação espetacular por todo o território planetário. Tamo junto. Perguntinhas, já se inscreveu no canal Identidade Rubro-Negra? Não? Então se inscreva agora, deixe o like, comente, compartilhe os nossos conteúdos semanais sobre o mais querido do mundo. Enfim, chegou o dia, Flamengo fez a sua estreia ainda há pouco contra o Esperance da Tunísia. Conseguimos uma vitória de 2-0. E algumas críticas a serem feitas, né, sobre a atuação do Flamengo, eu concordo, vamos falar disso daqui a pouco. O que jogou foi o bastante para ganhar? Sim. Temos que continuar jogando assim? Não. O próximo adversário é o Chelsea, uma equipe muito melhor, uma equipe muito mais bem preparada. Mas, para um jogo de estreia, onde há aquele friozinho na barriga, até que o Flamengo se saiu bem. E o importante, acima de tudo, foi começar vencendo. 3 pontos, fase de grupo. 3 pontos na estreia é muito importante. Enfim, vamos falar um pouquinho do que foi essa partida de Flamengo 2-0 contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo começa o primeiro tempo com uma intensidade muito boa de jogo, marcando muito, sem a bola, desarmando várias vezes a equipe tunisiana, que encontrou muitas dificuldades. A equipe tunisiana que veio com um propósito de jogar por uma bola, toda fechada na sua linha defensiva, o que de fato obrigou o Flamengo a jogar pelas laterais, utilizando muito o Varela do lado direito e o Ayrton Lucas lá pelo lado esquerdo. Felipe Luiz, que colocou o Luiz Araújo hoje, boa parte da partida, principalmente no primeiro tempo inteiro, lá pela esquerda. Muita gente não gosta do Luiz Araújo, acha que ele produz pouco lá pela esquerda. Enfim, o Varela foi muito utilizado nos 10 primeiros minutos, buscando uma profundidade, com muito boas associações ali, inclusive com o Gerson encostando ali, por ali. Gerson hoje fez até uma partida no primeiro tempo boa, né, bem interessante, se movimentando bastante. O Arrascaeta, que estava um pouco sumido na primeira etapa, e na verdade no jogo inteiro foi muito caçado pelos adversários, fazendo rodízio de faltas em cima do Arrasca, que não podia receber a bola, que logo vinha o arpão, porque ele sabia que do Arrasca saiu as principais jogadas ofensivas do Flamengo, ele que municiava o ataque. E o Flamengo chega logo aos 16 minutos ao seu gol, que deu tranquilidade, né, para a equipe. Uma bola que é tocada aqui na direita para o Varela, que busca a linha de fundo, cruza. Luiz Araújo entrando lá pela esquerda, invade a área, de primeira toca para Arrascaeta, que sem trabalho nenhum bate no contrapé do goleiro ali na marca do pênalti, antes um pouquinho da grande área. E o Flamengo sai na frente com 16 minutos. Todos nós ficamos esperançosos. Realmente a equipe tunisiana é muito fraca, é uma equipe mediana. A gente achou com um gol com 16 minutos, pronto, abriu a porteira, os caras vão se abrir e o Flamengo vai fazer o seu placar já na primeira etapa, como aliás em vários jogos de Campeonato Brasileiro a gente vê esse desenho, né, sendo tomado. Mas o Esperance não arriscou, não saiu, continuou fechado, jogando por uma bola, ligações diretas com seus pontas abertos, tentando surpreender o nosso sistema defensivo. E primeiro tempo o Rossi não foi nem solicitado, né? O Rossi não precisou nem tomar banho no intervalo. Essa aqui é a realidade que foi exigido. E o Flamengo continuou aí dominando com posse de bola, algumas dificuldades de fazer infiltrações pelo meio, corredor central que estava muito congestionado, e usando muito o Ayrton Lucas, principalmente depois do gol, passou a usar mais o Ayrton Lucas com o Luiz Araújo lá pela esquerda do que com o próprio Varela aqui pela direita, né? Essa foi a tônica da primeira etapa. Teve oportunidade lá com o Ortiz de fazer o segundo gol de cabeça, mas cabeceou para cima. O time até teve uma outra oportunidade, um chute do Gerson também, ali do lado direito da grande área, a queima-roupa para o goleiro. Flamengo dominante. Veio o segundo tempo, manteve a mesma equipe, só que aconteceu, na minha opinião, algo que eu não gostei muito. O Flamengo começou a querer administrar logo no segundo tempo, um time muito burocrático, sem intensidade. As poucas vezes que o Esperance foi e deixou brechas no meio-campo, o Flamengo com uma recomposição ofensiva, uma transição ofensiva muito lenta,
Gerson segurando muito a bola. O Jorginho a gente não conta, porque o Jorginho fez sua estreia no Flamengo e eu gostei do jogo dele, muita clarividência nos passos verticais, né? Mas o Flamengo muito assim, abaixo daquilo que a gente queria, né? Flertando com 1-0, e esse tipo de postura proporcionou por 2 vezes o Esperance chegar lá na nossa área, e numa delas, quase que, se não fosse o pé do Rossi, poderiam ter empatado o jogo sem necessidade nenhuma, né? Aquele tipo de jogo que você atrai o adversário para ficar rondando a sua área e não tem poderio de contra-ataque. E o Flamengo baixou muito, talvez numa estratégia que é do jogo de chamar o Esperance para ver se ele saía lá de trás, mas não conseguiu, né, efeito em cima disso e correu um risco aí, principalmente nesse chute que o Rossi salvou. Aos 15 minutos, o Felipe Luiz coloca aí o Plata no lugar do Pedro, que perdeu um gol feito no segundo tempo. O Pedro hoje não esteve bem, não sei se é pelo modelo de jogo do Felipe, ficou bem abaixo mesmo da expectativa, pouca movimentação, muito bem marcado, muito bem anulado. Ele tira o Pedro, coloca o Plata para jogar ali mais centralizado, lado direito mais centralizado, e tira o Gerson e coloca o BH para jogar pela esquerda, né? E aí o Flamengo fica aí voltando, né, principalmente na questão ofensiva, quase que num 4-2-4, né? Jogando lá na frente com o BH, com o Luiz Araújo, com o Plata, enfim, jogando, povoando muito, né, a última linha de ataque num 4-2-4 às vezes, né? Mas mesmo assim não mudou. O time, quando recebia a bola no meio-campo, era muitos toques para trás, né? Flamengo sem objetividade, nessa de tentar atrair o Esperance para cima. Enfim, e eles começaram a gostar do jogo, começaram a se assanhar com alguns erros de passe nossos aí. Enfim, um risco desnecessário, porém, o Flamengo o jogo todo controlou as ações, né? O time deles ofensivamente inexiste, com todo respeito. E de 20 minutos até os 25, a gente já estava de saco cheio, eu pelo menos, com esse estilo de jogo do Flamengo, rotação baixa. Aos 25, a gente finalmente encontra o nosso gol, o segundo gol, quando todo mundo já estava preocupado. E é uma jogada muito bonita que começa na direita lá com o Varela. Ele toca para o Jorginho chegando ali ali pela direita, né? E o Jorginho de primeira, aí a diferença do jogador que tem visão, né? Ele já dá um tapa e já quebra a linha do adversário e já encontra o Luiz Araújo ali pela direita da grande área. E o Luiz Araújo, naquela que é a sua jogada preferida, né? Característica, ele dá um tapa para o lado, vê o goleiro e coloca de curva, né? Meio que de curva, no canto direito do goleiro, tirando, né, do goleiro. O goleiro tenta chegar, mas a bola entra. Aquele gol lá, Luiz Araújo, tipo o Messi faz muito, né? Recebe na esquerda, dá um tapa e bate, né? De curva. O Flamengo aí foi um alívio, né? O 2-0 naquele momento. Aí realmente o Esperance baixa mesmo a guarda. E aí o Flamengo começa a administrar aquilo que ele é especialista. 2-0, o jogo já está praticamente encerrado, faltando 20 minutos, mas diante da fraca equipe do Esperance, a gente não poderia esperar outra coisa senão a vitória, né? Aí depois, aos 27 minutos, ele tira o Arrascaeta, e entra com o Michael e o Alan no lugar do Jorginho, já cansado, né? E aí ele inverte o posicionamento, coloca o Bruno Henrique mais centralizado, o Michael pela esquerda, e aí o Flamengo fica lá com o Plata, e o Luiz Araújo lá pela direita, o Plata tentando fazer ali o corredor central ali também, o Bruno Henrique mais fazendo a do Pedro e o Michael aqui pela esquerda. O Flamengo ganha mais oxigênio para sair, marcar inclusive a saída de bola do Esperance, né? Justamente para enervar os jogadores do Esperance e fazer o tempo passar, né? E assim, os jogadores que entraram com muito mais pulmão realmente deram essa intensidade que começava a acabar, principalmente quando tínhamos o Pedro lá na frente, o Arrascaeta, né, que também já estava cansado, né, enfim, o próprio Jorginho, né, que estava fazendo sua estreia, enfim, acho até que a estratégia do Felipe Luiz foi inteligente, principalmente depois do segundo gol, né? Ali era praticamente um cadeado para segurar a nossa vitória. Se você for perguntar, se jogar assim contra o Chelsea,
cara, é provável que o Flamengo não vença. Não estou dizendo que vai perder, mas é muito provável que o Flamengo vença. O Flamengo do primeiro tempo foi muito interessante. O Flamengo mordendo o adversário, jogando sem a bola, se movimentando, né? Achei muito interessante. Só senti falta das jogadas associativas ali pelo centro da área adversária, buscando, né, o Pedro fazendo o pivô, alguém infiltrando, e isso eu acho que o Flamengo está padecendo um pouco disso, e por isso que está usando as jogadas laterais com cruzamentos na área. Acho que precisa aperfeiçoar isso, principalmente contra o Chelsea, que é um time muito técnico, senão a gente vai ter muitas dificuldades de vencer, sem dúvida nenhuma, né? Então, o destaque da partida para mim pela assistência no gol do Arrascaeta e pelo gol que fez o Luiz Araújo. Os nossos dois laterais hoje estiveram muito bem, o Ayrton Lucas às vezes buscando lá a profundidade, né? Apoiando muito o ataque. Gostei muito, fez uma partida defensivamente também muito segura. A estreia do Jorginho, pô, foi muito boa para o cara que está começando agora. O passe que ele achou para o Luiz Araújo é qualquer coisa, né? E mostra a qualidade que esse jogador tem, mostra o quanto ele será útil para a gente ali naquele setor, dando mais qualidade ainda. Isso fará até o próprio Pulgar evoluir. Enfim, para efeito de estreia, foi muito bom resultado. A performance, primeiro tempo, segundo tempo, eu já não gostei muito. Mas entendo também que o Flamengo é um time muito técnico, tem muita segurança na troca de passes e que estrategicamente, muitas vezes, baixa suas linhas para que o adversário retrancado suba, venha para cima e gere espaços necessários para o contra-ataque. Continuo falando, o Flamengo é um time defensivamente muito bem arrumado, é difícil ganhar do Flamengo, a equipe que quer ganhar do Flamengo ela tem que jogar quase a nível da perfeição, né? Mas precisa sim ainda ajeitar aquele sistema ofensivo que às vezes parece meio embolado, considerando que o Bruno Henrique não está numa boa fase, hoje demonstrou mais uma vez que não está bem, né? O próprio Michael, que apesar de ter evoluído, ainda está aquém, ele no final colocou até o Cebolinha já só para entrar em campo para ganhar o bicho. Esses três têm que melhorar, esses três melhorando e o Pedro evoluindo, aí eu acho que o Flamengo fica no jeito para fazer um grande papel nesse Mundial. O tempo é curto, não sei se dará para o Flamengo evoluir tanto assim. Temos o próximo embate aí contra o Chelsea, esse sim, o fiel da balança na fase de grupos para o Flamengo passar. Valeu, galera, um grande abraço a todos. Olha, não se esqueçam, se inscrevam no canal Opinião Rubro-Negra, deixe o like, comente e compartilhe os nossos conteúdos. E amanhã, na verdade hoje, eu vou para as ruas para saber o que o torcedor achou da estreia do Mengão no Super Mundial. Valeu, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, ótima terça-feira, tamo junto.